só um detalhe para entender bem as coordenadas políticas do local. E para terminar, um comentáriozinho sobre o acontecimento grotesco da semana protagonizado pela esquerda, né? O PSTU tirou uma matéria que merece comentar. Na verdade, publicaram duas matérias. Numa matéria, eu não li essa matéria que falaram, o Zé Maria teria dito que a embaixada norte-americana no Brasil lutou até o último minuto para impedir a queda da Dilma. Vendo isso daí, eu falo, isso daí é loucura, é uma completa confusão mental, é puro cinismo. Me parece que é uma combinação das três, mas o cinismo conta aí. Eu fico pensando se tem gente ainda que está no PSTU que leva a sério esse negócio. Ou se eles acham que, embora seja tudo uma bobagem, uma mentira, que eles podem conseguir convencer algum ser humano com inteligência, né, de coisas como essa daí. É totalmente absurdo. Como assim? Bom, mas o mais significativo do ponto de vista do debate político é uma matéria que falava que você dizer que o governo PT foi derrubado por pessoas que são orientadas, que foram treinadas pelo imperialismo, é uma teoria da conspiração. Bom, queria falar mais uma vez sobre a teoria da conspiração. O que é a teoria da conspiração? A teoria da conspiração é uma expressão que foi inventada pelos maiores conspiradores do mundo para que as pessoas acreditem que essas conspirações não existem, que estão só na imaginação dos outros. Por exemplo, conspiração para derrubar o governo da Ucrânia. Né? Teve um gaiato aí que, para a ilustração da humanidade, né, porque o pessoal precisa ver essas coisas para não ser tão iludido, gravou uma conversa do representante do Departamento de Estado norte-americano com a direita ucraniana, onde o cara pergunta, mas e a unidade europeia? E a unidade europeia nessa história? Porque os norte-americanos estavam passando por cima da União Europeia para dar o golpe na Ucrânia. Então ela, com a maior cara limpa do mundo, fala, foda-se a União Europeia. Mas, se nós formos acreditar no PSTU, as conspirações são só imaginação, teorias da conspiração. Por exemplo, não teve conspiração nenhuma na vitória do golpe no Chile. Não é verdade que estava cheio de militares norte-americanos, especialistas, torturadores brasileiros. No Brasil, por exemplo, o general Vernon Walters não escreveu nas suas memórias que ele estava conspirando com os generais brasileiros para dar o golpe. Não houve conspiração no Vietnã, não houve conspiração no Egito para dar o golpe agora, não houve conspiração no golpe do Paraguai. Não é que os Estados Unidos teriam feito, desde a Segunda Guerra Mundial, umas 10 mil conspirações para derrubar chefes de Estado. Não. É tudo uma teoria. Por exemplo, é uma imaginação nossa, né, que os norte-americanos, eles interferem no funcionamento de todos os governos latino-americanos. Por exemplo, o cidadão que fez aquele seriado lá do Pablo Escobar, que não é nenhum especialista em política, nem espião, nem nada, quando ele fala que os norte-americanos estavam lá, organizando, a CIA inclusive, organizando a luta contra o Pablo Escobar, ele imaginou tudo aquilo. Não é que o cara que participou escreveu e contou tudo o que aconteceu. Não. Quer dizer, uma coisa que me deixa assim profundamente surpreso é de ver que pessoas que fazem política, o PSTU faz política há décadas já. Eles realmente têm a capacidade de dizer que um governo possa ser alterado na América Latina sem a participação dos órgãos de inteligência norte-americanos e mundiais.
Eles realmente acreditam que não há nenhuma infiltração do imperialismo nas Forças Armadas, nos serviços de inteligência brasileiro, na Polícia Federal, na Polícia Militar. Eu não sei, eu fico pensando como é possível que alguém acredite numa coisa dessa. Ou a pessoa está com muita vontade de provar uma tese, ou então as pessoas que escrevem, publicam essas coisas, eles tinham que pegar o chapéu e se aposentar da política. Eles não estão capacitados a discutir política seriamente. Qualquer jornalista norte-americano, você pega um jornalista norte-americano assim, da burguesia, aquele cidadão que recebeu o prêmio Pulitzer, tal como o Bob Woodward, que denunciou a conspiração do Watergate, outra conspiração que não deve ter existido, né? Ele escreve, todo ano ele escreve um livro denunciando alguma conspiração dos norte-americanos. E as conspirações dos norte-americanos, elas são... Não dá para contar. Se a gente fosse fazer aqui uma palestra e só falar conspirar em tal lugar, conspirar em tal lugar, a gente passava o dia inteiro e não chegava no fim. De tanta conspiração que tem para mudar governo, derrubar governo, abrir mercado para uma empresa tal, comprar armas, vender armas, fazer acordo, não fazer acordo. É uma conspiração permanente. Esse negócio do PSTU é o equivalente da esquerda da fala do Dallagnol, né? O antológico Dallagnol, o procurador lá de Curitiba, que falou que nos Estados Unidos não existe corrupção, porque o povo norte-americano ele nasceu puro, que nem é o Jesus Cristo da Virgem Maria, enquanto que o brasileiro é avacalhado, sem vergonha mesmo, picareta e tal. Ele não se dá conta de que ele é brasileiro também. Ele deve pensar que ele é norte-americano. Não sei se ele está pedindo a cidadania, alguma coisa. Agora, até falar que o brasileiro é picareta e o norte-americano é puro como um anjo, que é uma loucura pequena, perto da loucura de dizer que o governo norte-americano não é corrupto. O governo, vou repetir aqui isso aqui, porque é importante. O governo norte-americano é o governo mais corrupto e corruptor que já existiu no mundo desde a época do Homem erectus até hoje. Nunca, nem o governo britânico da época do auge da Inglaterra era tão corrupto e corruptor quanto o norte-americano. A quantidade de pessoas que eles corromperam é uma coisa assim, sem limite na imaginação. Quer dizer, uma pessoa que tem um cargo público no Brasil, que apresenta aí a pretensão de acabar com a corrupção no Brasil, ele não tem a compreensão de quanta corrupção envolve você ter uma organização que domina o mundo todo. Nesse exato momento que nós estamos discutindo, os norte-americanos estão corrompendo milhares de autoridades públicas em diversos países do mundo, na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, na África, em tudo quanto é lugar. É inacreditável. Então você tem agora nós temos no mundo dos sonhos, no mundo do conto de fadas, nós temos o Dallagnol e nós temos também o PSTU. O PSTU acha que no Brasil não tem interferência norte-americana. Então vamos só para esclarecer o PSTU, um aviso para estudo de caso. Nenhum governo brasileiro foi modificado desde a Revolução de 30 sem a participação dos norte-americanos, meus queridos trotskistas. Por isso também que ninguém leva a sério. Tem um monte de gente que falando que o trotskismo é uma porcaria, porque pensa que o trotskismo são essas crianças aqui, que vivem no reino da fantasia, né? E que
supostamente estariam fazendo política revolucionária. E a pessoa acredita que é possível que tenha havido um impeachment no Brasil sem autorização do Departamento de Estado norte-americano. Também eles acreditam que todos esses procuradores que falam que estudaram em Harvard, né, e tudo mais, eles não estão a serviço dos norte-americanos. Não é que a CIA procura o cara lá e contrata, não existe isso. Só na imaginação. Uns livrinhos bem populares aí poderiam ajudar o pessoal a entender melhor. Por exemplo, Diário da CIA, do Philip Agee, que foi agente da CIA nos anos 60, escreveu uma biografia mostrando o tamanho da podridão. Uns livrinhos assim, o diário do Agee foi publicado pelo Clube do Livro, pelo Círculo do Livro. É fácil de achar, está ao alcance de qualquer pessoa, não precisa ser super especialista.